Em 2021, eu disse que ele voltaria. Hoje, 20 de janeiro de 2025, Donald Trump está tomando posse como presidente reeleito nos Estados Unidos. Olá pessoal, eu antes de falar um pouquinho sobre esse assunto, gostaria de pedir para você, se você achar que esse vídeo merece uma curtida, para você curtir aí, para ajudar a gente. Você também fazer um comentário sobre isso, para gerar um engajamento, você compartilhar com algum amigo, algum parente que você acha que deve compartilhar essa informação, essa reflexão que nós vamos trazer hoje aqui. Bom, ele está aí. Está sendo, né, hoje empossado como o presidente reeleito nos Estados Unidos. Algo que eu cheguei a comentar, cheguei até a gravar algum vídeo sobre isso, que ele voltaria em 2021, quando disseram que seria impossível, porque ele estava passando por um processo de ser preso e etc, etc, etc. E agora ele foi reeleito. Por quê? Porque isso é parte da agenda global. Se você prestar atenção num dos primeiros discursos, nos primeiros pronunciamentos, aliás, que ele deu, logo que ele foi reeleito, você vai ver que ele vai falar do Deep State. Né? Dá um Google aí e procura Deep State, que é o estado profundo, que é um grupo de pessoas que têm os seus interesses, são pessoas absolutamente assim, poderosas, muito poderosas, que manipulam, que fazem ali o trabalho por trás nos bastidores, nas sombras do poder. E o Donald Trump falou sobre o Deep State. A impressão que passa é que o Deep State está trocando de mãos. Né? É essa impressão que passa sobre isso. E sempre quando eu falava de Deep State, falavam que era a teoria da conspiração. Nos anos 90, eu falava sobre a nova ordem mundial. E falaram que eu era um teórico da conspiração, que isso era só que era só teoria, não sei o que. Tá aí. Hoje você dá um Google e coloca lá Nova Ordem Mundial e você vai ver que o assunto é bem vasto, tem vários tópicos falando sobre a Nova Ordem Mundial. No seminário de Serem dos Tempos, em 2020, eu comentei que a Rússia iria protagonizar um conflito militar em breve, talvez em 1 ou 2 anos. Em 2022 começou a guerra Rússia e Ucrânia e quem protagonizou, quem começou foi a Rússia. Em 2022, o seminário de Serem dos Tempos que eu ministrei, que eu dei a palestra em Ribeirão Preto, eu cheguei a comentar que o Donald Trump voltaria ao poder. E algumas pessoas vieram dizer que não, que seria impossível, que isso não ia acontecer e tal. Mais uma vez, teórico da conspiração. Deixa eu te dar uma notícia. Você que fala em teoria da conspiração, a teoria já deixou de existir há muito tempo. Agora são os fatos. Fato é que a Rússia começou a guerra. Fato é que a nova ordem mundial está em curso. Fato é que o Trump foi reeleito o presidente dos Estados Unidos. Agora, quais são as implicações disso, o efeito Trump? Até quando eu falava disso, né, até muitos vieram dizer que não só teoria da conspiração, adivinhação e tal. Deixa eu dar um dado para você aqui muito importante. A revista The Economist, que faz parte da agenda, que conhece a agenda, ela deixou na capa 2024 uma ideia de que o Trump seria eleito. Quando eu vi a revista, eu tive a certeza. Quando você pega a capa da revista 2023-24, que é a das previsões para 2024, você vai ver lá no cabeçalho uma gravura de uma mulher de perfil, né? E do lado dela como se fossem mísseis, uma gravura de mísseis. Do lado direito, você vê uma gravura com o perfil do Donald Trump, com um pontinho de interrogação nele, e também uma pomba da paz do lado dele.
Ele do lado direito da capa da revista e ela do lado esquerdo. A esquerda progressista e a direita conservadora. Se você descer um pouco a capa do meio para o final da capa, você vai ver ali uma urna de votação. E embaixo dela você vai ver a transição do azul para o vermelho. O azul, que é a cor dos democratas, e o vermelho, que é a cor dos republicanos. Aí você vê como se fossem duas luas, né? Como se fosse são dois círculos, um azul e um vermelho, e você vê ele saindo do azul e indo para o vermelho. Quando eu vi isso e vi a urna, ali eu tive certeza absoluta que o Trump seria reeleito. Tanto que eu comentei com muitas pessoas no ano passado que o Trump, antes da eleição, que o Trump iria voltar. Então, para você ver que existe uma agenda global, não é teoria de conspiração, existe um deep state, existe um grupo que manipula o poder, nas sombras que manipulam o poder, alguns chamam de senhores do mundo, né? Mas como você quiser chamar, existe um grupo e isso não é mais teoria de conspiração, você está vendo por aí. A própria revista The Economist, se você olhar um vídeo meu anterior, você vai ver que eu fiz uma leitura da capa da The Economist para 2025. Vamos ver o que vai acontecer. Mas voltando àquilo que eu estava dizendo, qual o efeito Trump e as suas implicações? Vamos falar um pouquinho do efeito Trump aqui. Começando pela agenda woke, que começou a ser cancelada nas empresas. Depois você pesquisa para você ter detalhes maiores da agenda woke, mas em suma, a agenda woke é uma agenda ideológica que quer implicar, que quer impor, é impositiva, quer impor a sua ideologia, as suas ideias como verdade absoluta sobre a sociedade. É um grupelho de pessoas que não buscam direitos, mas buscam privilégios. E aí, como diz o velho ditado, é que a porca torce o rabo. Porque, veja bem, direito e inclusão todos têm. Eu mesmo, eu tenho uma linha conservadora, de pensamento, de vivência, mas eu acredito na inclusão. Eu sou totalmente a favor da inclusão. Eu acho que as pessoas têm direito a serem inclusas, independente da sua crença, independente da sua escolha de gênero, independente da sua raça, independente do que for. Elas têm direito à inclusão. Minorias que são, muitas vezes, oprimidas pela sociedade, abandonadas, têm o direito à inclusão. Pessoas com deficiência têm o seu direito à inclusão. Pessoas que escolhem alguém do mesmo sexo para se unir, para casar, têm direito à inclusão. Eu sou totalmente contra o ataque preconceituoso contra as pessoas. Todos têm direito à sua inclusão, mas você querer tornar isso como uma verdade absoluta e impor isso sobre a sociedade é que é outra história. É exatamente o que a agenda woke fez nas empresas, tem feito em algumas universidades, impondo as suas ideias como regra, como leis, como regras sobre a sociedade. E aí está absolutamente errado isso. Você não pode pegar, como por exemplo, a gente quando fala de crianças, quando o progressismo querendo que crianças tivessem o direito de escolher o seu gênero. Então a criança poderia escolher a que sexo ela pertenceria, a que gênero ela pertence, sem autorização dos pais, o que é um absurdo, porque a criança não tem ideia, ela não tem domínio desse assunto. Criança é criança, tem que viver a sua fase de criança, tem que viver a sua infância, ela vai crescer, vai se tornar um adulto, e aí ela faz as suas escolhas. Esse é o processo natural do ser humano, da vida do ser humano. Não é você impor sobre ela, porque ela não tem domínio sobre o assunto e faz a cabeça dela de uma coisa que ela não conhece, não tem domínio. E aí você afeta toda uma sociedade porque quer impor ideias que não são dentro daquilo que é o processo natural.
Então esse abandono da agenda woke é algo muito positivo mesmo. A Amazon, o Walmart, Jack Daniels, agora recentemente a Meta, a Harley Davidson, todos abandonando essa agenda woke. A Meta, recentemente, Zuckerberg afirmou que vai abandonar essa agenda woke e tal, vai começar a andar mais por um viés, digamos, conservador. Não porque ele é bonzinho, sinceramente. Ele está fazendo isso porque é do interesse da Meta. Porque agora é a linha é o viés, é a linha em que vai andar o governo americano. Né? Então é interesse dele isso, seguir. Até porque mesmo o Elon Musk é também conservador, é dito como conservador de direita ou extrema-direita, como você quiser, entendeu? Mas não é porque ele é bonzinho, é um interesse. E ele era visto como um aliado do progressismo, da esquerda progressista, quando perseguia pessoas em seus perfis, cancelando seus perfis sem dar explicação, censurando pessoas nas suas redes sociais. Então ele era um aliado. Agora ele é odiado pela esquerda progressista porque ele resolveu seguir essa agenda. É assim que o mundo tem funcionado. Então a gente tem que começar a prestar atenção nisso. Isso é parte do efeito Trump. Positivo? Você goste ou não, esse é o efeito. Então agora a Meta. E recentemente a Disney, também o CEO da Disney deu uma declaração de que os pais têm o direito, lá mais ou menos nessas palavras, né, que os pais têm o direito de criar os seus filhos, até que seus filhos tenham um entendimento para tomar suas próprias decisões. Ele coloca no final dessa declaração, sem influência ou interferência externa, que é o que acontecia, que é o que essa agenda faz, que é influenciar, que é querer influenciar na sociedade, que é querer... Porque o progressismo, de certa forma, o progressismo tem a tendência de querer destruir valores judaico-cristãos. Essa que é a verdade. Então, destruir valores da família. Considera como os valores de família um patriarcado opressor, uma coisa que a gente sabe que é falso. E isso não pode ser imposto para a sociedade como se fosse uma lei. Então isso agora tende a acabar. Outro efeito Trump foi o cessar-fogo entre Israel e o Hamas. O Hamas sabe que o Trump não é de muita conversa. Ao contrário do Biden, que muitos diziam que traria paz, que pacificaria, né, o mundo, e a gestão Biden foi sob a gestão do governo Biden que ocorreram os maiores conflitos. Então, quem está pacificando ali? Algumas semanas atrás, o Trump começou... Primeiro, ele avisou o Hamas que o Hamas ia conhecer o inferno no Oriente Médio se não liberasse os reféns. E alguns representantes dele foram para negociar esse cessar-fogo, negociaram o cessar-fogo, alguns reféns começaram a ser liberados. É o efeito Trump, que ok, é positivo, né? O Hamas fez um ataque covarde, genocida, em 7 de outubro contra Israel. Assassinou crianças, assassinou pessoas indefesas, matou, assassinou, trucidou bebês, matou animais que não... executou animais em pleno... e filmaram, fizeram questão de filmar e mostrar isso para o mundo, para chocar o mundo. Foram covardes, mas eles conhecem, eles sabem que o Trump não é de muita conversa. Então resolveram ceder, e aí você vê isso, né? Também você vê como efeito Trump a proximidade que o Trump disse da conversa que ele quer ter com a Rússia e com a Ucrânia para parar o conflito ali na Europa. Então nós estamos vendo aqui alguns dos exemplos, né, daquilo que é o efeito Trump do lado positivo dessa reeleição dele. Mas também temos algumas implicações. Essas implicações são um pouco preocupantes. E é sobre isso também que eu quero refletir com você. Uma das implicações, por exemplo, é essa ideia de anexar o Canadá.
Até onde eu sei, vendo algumas pesquisas, lendo sobre o tema, a maioria dos canadenses não concorda com essa anexação. Só que o Donald Trump já disse que é muito caro defender o Canadá. E na Groenlândia há uma base militar dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos querem anexar o Canadá e anexar a Groenlândia, porque diz que é muito caro defender o Canadá. E a gente sabe que esse negócio de querer anexar um outro país, pela história, não é algo que vai dar certo. Não é algo bom. Isso não é um sinal legal. Isso me remete a algumas situações na história que não deram bem. Mas ele disse que quer anexar o Canadá. E qual que é a preocupação? Pode ser que ele não faça, mas qual que é a preocupação disso? Que quando o Trump, se ele não vai pelas vias da negociação, ele vai pelas vias militares. Então, essa é uma preocupação muito séria, né? Ele quer criar claramente um bloco norte-americano, incluindo ali o Canadá, e com isso expandiria o poder dele, que é um poder que ele tem que eu, sinceramente, mesmo sendo conservador, como eu disse, mesmo assim eu acho que é muito poder para um cara só. Hoje o Trump ele tem o apoio do povo americano, né? Ele foi reeleito. Claro que o sistema eleitoral americano é diferente do sistema eleitoral brasileiro. O sistema eleitoral brasileiro é por maioria popular. O sistema eleitoral americano é diferente, mas ele teve lá a maioria dos delegados, foi eleito. Nos Estados Unidos, a maioria dos delegados não significa ser a maioria da população. Só que desta vez, o Trump, mais do que em 2016, tem apoio tanto dessa maioria que o elegeu como presidente, reelegeu como presidente, como ele tem a maioria do povo americano, como também tem apoio do Congresso americano, que já é a maioria republicana, e ainda mais apoio da Suprema Corte. Então, ele praticamente tem um poder, eu diria, ilimitado para algumas decisões. Então, essa é uma das implicações que preocupa. Uma outra implicação é a taxação que ele quer impor sobre todos os países, inclusive os aliados dele. O Brasil que se prepare para alguma retaliação nesse sentido. Por quê? Porque ele já não tem nenhum alinhamento com o atual governo brasileiro. Ele já não tem esse alinhamento. Tanto que ele não convidou o atual presidente, não convidou. Ele convidou o ex-presidente Bolsonaro, que por sinal foi convidado por ele, e isso foi muito claro, pessoas muito próximas dele disseram isso, e pessoas muito próximas também do Trump, não só disseram que ele convidou, como a recusa dele seria levado para o lado pessoal, e o Trump leva para o lado pessoal, segundo essas pessoas. Então, na minha opinião, a Suprema Corte tomou uma decisão errada ao proibir, ao não permitir que o ex-presidente Bolsonaro fosse na posse. Quando o presidente Lula esteve passando por um processo em que estava para ser condenado e tal, todo aquele processo que ocorreu alguns anos atrás, ele foi viajar e não teve nenhum problema nesse sentido. O ex-presidente Bolsonaro nunca verbalizou, nunca deixou nem implícito a ideia de que ele fugiria do país, se ele exilaria em algum outro país. Se ele fosse fazer isso, teria feito quando foi na posse do Milei. Então, essa decisão da Suprema Corte de não autorizar o ex-presidente Bolsonaro a ir na posse, que ocorre hoje, foi uma decisão errada. E isso vai trazer implicações. Esperem retaliações, represálias do governo americano. Os Estados Unidos, o Trump não vai deixar isso passar batido. Pelo que os mais próximos dele dizem, que estão próximos dele dizem, não vai deixar passar isso batido. Não vai aceitar isso. Ele recebeu lá a esposa do ex-presidente, está com o filho lá do ex-presidente, tudo, mas o pensamento dele, pelo que a gente sabe,
E assim, né, o Trump já demonstrou não ser muito estável. Então, isso é mais uma preocupação que envolve essas implicações. Assim como também, além dessa questão de anexar o Canadá, além da taxação que vai afetar a economia de muitos países, também a questão de Taiwan. A questão de Taiwan é algo que nós precisamos realmente pensar muito e nós devemos ficar atentos a isso. Por quê? Taiwan é estratégico no Mar da China, no Mar do Sul da China. E o Xi Jinping já disse que quer tomar Taiwan, anexar Taiwan novamente à China. A China nunca engoliu essa independência de Taiwan. Então são mais ou menos 40 anos com esse negócio entalado na garganta, e mais ou menos 40 anos se preparando para fazer isso. E o Donald Trump deu uma declaração dizendo que o governo americano não tem obrigação de proteger Taiwan. Só que historicamente os Estados Unidos sempre se mostrou aliado de Taiwan. Então, se ele diz que não tem obrigação de proteger Taiwan, e aí em 2027, por aí, como Xi Jinping planeja, tomar Taiwan, a China, que já é uma potência, vai se tornar uma superpotência. Eu me atrevo a dizer que mais ainda do que a Rússia. E aí é muito preocupante. Do mesmo jeito que muito poder, né, para um homem só é preocupante, muito poder, né, superpotência, muito poder para um país como a China, também é muito, muito preocupante. A gente tem que pensar sobre isso. Vamos ficar atentos para ver agora quais são as cenas do próximo episódio desse acontecimento, desse evento que o de hoje talvez seja o mais importante, o mais relevante aí de 2025. Se não for um dos mais, é o mais relevante de 2025. E vamos ficar atentos aí para o que vai acontecer daqui para frente com essa posse, com ele sendo o novo presidente, né, reeleito, com todo esse poder que tem, e o que vai acontecer no mundo daqui para diante. Ali diz, né, na revista The Economist, deixa ali implícito que ele vai trazer a paz. Essa paz tem que preço? Qual o preço dessa paz? Essa paz vai até onde? Vai até quando? Baseado em quê? Isso nós precisamos ver. Que Deus nos guarde e até um próximo vídeo, se Deus quiser.